Olá, Sakamoto. Vamos explicar tudo isso para nossa audiência. Qual é o enrosco aí? Qual é o problema nesse momento no colo de Dias Toffoli? Bem, o ministro Dias Toffoli se esforçou nas últimas semanas para tentar mostrar que não tinha nada a ver, fez a egípcia quando podia, bradou, como bem lembrou o Josias também, quando também coube, apesar de não falar o principal. Ele falou, né, como se fosse um ultraje, uma crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal, dada a falta de transparência e dada a quantidade de elementos que mostravam conflito de interesses. Né? Mas ele em nenhum momento deu respostas satisfatórias para tudo isso. E é o que tudo indica, aí é claro, as investigações vão mostrar, mas é o que a gente, e inclusive pelo que foi lembrado aqui, de que a família do próprio ministro falava: olha, a gente não é dono de nada, né? A gente nem tem condições para isso, o que pode estar se colocando que eles eram laranjas num processo que era capitaneado pelo ministro Toffoli. E aí começa, inclusive, a ter um problema com relação à questão de não só de transparência, mas por que ele queria esconder isso? Por que ele não queria falar isso? Desde o começo de todo o processo, Toffoli tem se metido nas maiores confusões, para dizer uma expressão sessão da tarde, viaja com o advogado de um dos investigados para assistir jogo de futebol no Peru, depois chama para si, aceita, né, a alegação da defesa do Vorcaro, chama para si, para o Supremo Tribunal Federal, o caso. E aí, isso é claro, impõe um sigilo que a gente questiona, né, o porquê, traz, né, pede para que as provas coletadas pela Polícia Federal fiquem com ele, a Polícia Federal só possa consultar sobre a justificativa dele, depois acabou sendo mudado isso e uma série de outras coisas. E aí é que está o ponto. Agora a gente começa, agora a gente começa a ter comprovação, porque todo mundo já sabia disso, mas agora a gente começa a ter comprovação do porquê ele queria tanto manter isso lá no Supremo. Não era uma questão de proteção de terceiros, era dele. Havia uma grande possibilidade dessa questão, não é uma questão de proteger terceiros, era ele mesmo. A gente sabia porque a quantidade de coisas colocadas era muito grande. Né? Mas ele não queria... Isso é importante você tá falando. Não, porque é o seguinte, o negócio estava girando, mas quem que está querendo proteger? Proteger A, B, C, D, E, político, tudo bem. Como bem colocou, e aliás, parabéns para a Dani, parabéns para o Fábio Serapião pelo furo de ontem, que trouxe a público exatamente o que a Polícia Federal estava levando para o Fachin, né? Falou, encontramos o Toffoli aqui falando groselha. A gente ainda não tem noção de toda a groselha que foi, mas está aqui e avisando, falou, olha... A PGR já tinha negado pedir a remoção do Toffoli do caso, sob a alegação de que ele estaria impedido de conflito de interesses, né? Mas aí o pessoal chega para o Fachin e fala, olha aqui, aí Fachin, você faz se quiser. Até porque a PE, o André não é burro, o André sabe que ele não pode, tem limite do que pode e não pode pedir, tem que pedir para a PGR, aí o Fachin que conversa com o Gonê. Mas o fato é que está aqui. E isso isso indica, não é que prova, mas isso indica que o Toffoli poderia estar fazendo o que está fazendo também em causa própria, no final das contas. E aí você vai ver a nota, eu estava fazendo a análise da nota sobre a análise de discurso. É nerd, eu sei, mas aí eu não me aguentei como professor de comunicação, né? Ele tenta trazer um escudo de legalidade, com uma repetição. Ele usa devidamente, o advérbio devidamente na nota, devidamente registrada, aprovada, declarada, etc., para tentar criar esse esforço repetitivo de que há uma correção nos atos dele, né, em primeiro lugar, e de que há uma aprovação institucional de tudo que ele fez. Daí ele parte para um álibi temporal, cronológico, ou seja, é um argumento lógico, sair da empresa em fevereiro, quer dizer, a empresa saiu da relação com o fundo em fevereiro, o processo chegou em novembro, logo é impossível haver conflito. Aonde que é impossível haver conflito? Claro que não. Claro que tem muita coisa. A pessoa é sócia de negócio. Meu amigo, às vezes sócio dura mais tempo do que ex na vida. Sabe? Às vezes ex-sócio é mais presente na vida da pessoa do que ex-mulher, do que ex-marido. Né?
Tem a questão dessa semântica, né, de que a empresa é administrada por parentes, como se ele fosse um sujeito passivo, sendo que a visita dos nossos colegas do Estadão à porta do Toffoli mostrou que passivo eram talvez os parentes dele, e não ele, né? Tentando neutralizar a figura do Toffoli gestor, que inclusive foi aquilo que ele falou no STF naquela dobradinha com o Alexandre de Moraes. O problema é gerir. Tá. O problema é gerir, mas se os parentes, ao que tudo indica, não faziam, talvez não fizessem gestão, como está sendo colocado, quem é que administrava isso de fato? Né? É o que tem que colocar. Aí tem uma negação categórica, e aí como o próprio Josias falou, e tem as omissões estratégicas, aquilo que é o não dito. Né? A nota detalha a forma jurídica da empresa, SA, capital fechado, mas é vaga sobre a natureza operacional das transações que geraram esses valores. E tem um contexto, tem um conflito nesse contexto, né? A nota não aborda o conteúdo das acusações do conflito de interesses, limitando a atacar datas e registros. Ou seja, mais do que dar respostas, Toffoli saiu pela tangente através da forma. Bom, é muito importante a gente ouvir o meio jurídico disso, né? Essa postura de Dias Toffoli, o papel da Polícia Federal, a resposta de Dias Toffoli. A gente vai aqui ao longo do nosso All News ouvir alguns juristas e, claro, a gente abre com ele, que é o nosso professor aqui no nosso All News, colunista do UOL, Walter Mairovich, conosco a partir de agora, que também já fez uma coluna a respeito de tudo isso que está envolvendo Dias Toffoli. Olá, Mairovich, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiana, bom dia, Dani, parabéns pela matéria, Sakamoto, Josias. Fabio, eu começaria sobre um aspecto jurídico, com base no que ele escreveu nessa sua, acho que é a quarta, quinta ou 10ª nota. Porque todos que tentam se justificar por notas e não põem a cara, é sinal que tem medo de pôr a cara. Bom, o que eu pego de importante nessa nota sobre o aspecto jurídico-processual? Ele está afirmando que ocorreram negociações. Ele tinha ciências dessas negociações. Explica que ele era um acionista apenas de uma sociedade anônima, mas evidentemente que conhecia a transação. Isso o coloca em situação de impedimento. Em linguagem futebolística, não precisa nem de VAR. Ele está numa banheira assim, escancarada. Então, sob esse aspecto, o Toffoli revela, mais uma vez, já tinha um impedimento pelo parentesco. Agora tem mais essa confirmação. E existe a suspeição, até pelo fato dele ter ido à palestra com de Vorcaro, e mais do que isso, na matéria da Dani, o que a gente extrai dali, que foi entregue ao Fachin? Uma relação promíscua dele com o Vorcaro, uma relação de amizade ou de proximidade ou de intimidade, o que o torna suspeito. Ele fala que não tem essa relação de intimidade, de que os negócios foram encerrados antes de ele começar, inclusive, a atuar, no caso, como relator. Isso alivia de alguma maneira, professor Mairovich? Eu queria te perguntar de maneira bem clara e objetiva. Neste momento, o STF tem que afastar Dias Toffoli do caso e, mais do que isso, alguns estão falando que ele tem que ser afastado, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, conforme diz sua coluna. Sim, a minha coluna fala que ele deve se licenciar. E agora eu vou até mais longe. Eu acho que ele deveria até aproveitar esse tempo de licenciamento para fazer as malas. Com relação à suspeição, ao impedimento, aquilo que a Polícia Federal, na realidade, sugere. Sugere a quem? A
vai ao presidente do tribunal, que deverá encaminhar, inclusive, para verificações criminais, para investigação criminal, ao procurador Gonê. É a ele que caberá uma arguição com relação a impedimento, a suspeição do Toffoli, o afastamento e, evidentemente, a substituição. Agora, o Gonê, ele tem duas coisas. Primeiro, ele não vai poder passar a imagem de ser um fantoche no Supremo Tribunal Federal. E segundo, ele tem contas, se começar a atuar e até vir de alguma forma prevaricar, ele tem, conforme o artigo, quem tiver curiosidade, eu vou citar o artigo 11 da Lei Complementar 40, que é de 1981, que atribui ao Conselho Superior do Ministério Público. Estou falando do Conselho Superior, não estou falando de Conselho Nacional, do Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão correcional do Ministério Público. Esse conselho, evidentemente, que já está de olho. Existem até reclamações, de promotores e de procuradores em razão da atuação do Gonê. Já ele leva um carimbo de fantoche do Supremo e, mais do que isso, daqueles dois que foram pedir ao Lula para que ele fosse indicado, ou seja, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Vamos lá, é importante esse ponto aí em relação à Procuradoria-Geral da República. Fica nas mãos dele, Josias, essa possibilidade de afastamento. Qual seria o melhor caminho na sua análise? O próprio Toffoli pedir afastamento neste momento. E quem deveria afastá-lo? Qual seria o papel da PGR nisso, Josias? O papel da PGR é central. Cabe a ela, mediante provocação da Polícia Federal, se dirigir ao Supremo. Mas o procurador Paulo Gonê, ele já piscou para o Toffoli quando uma representação da oposição pedia a ele providências por conta da viagem que o Toffoli fez num jatinho particular na companhia de um advogado de diretor sob investigação do Master, e o Gonê simplesmente ignorou esse pedido da oposição, arquivou. Então, a Polícia Federal se sentiu mais à vontade se dirigindo diretamente ao presidente do Supremo, o Edson Fachin. Ao assumir a função de relator do inquérito sobre o Banco Master, o Dias Toffoli fez uma opção preferencial pelo abismo. E nesse relatório em que esmiuçou as relações pessoais e monetárias do Toffoli com Daniel Vorcaro, a Polícia Federal sinalizou para o Fachin que o colega dele está a um passo do precipício. Ou o Supremo chega para o lado e deixa o Toffoli passar, ou ele vai ser empurrado pelo Toffoli de despenhadeiro abaixo. Então chega uma hora, Fabiola, em que a autoridade precisa tomar uma decisão definitiva. Há 2 semanas, o presidente do Supremo foi indagado numa entrevista sobre a suspeição que ronda a relatoria do Toffoli no caso Master. E o que disse o Fachin? Uma coisa é certa, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços, doa quem doer. Pô, está na hora de descruzar os braços. Se não doer no Toffoli, doerá na instituição, no Supremo. O relatório da PF, que ainda está sob sigilo, menciona conversas do Toffoli com o Vorcaro, cita mensagens do banqueiro falido sobre os pagamentos relacionados a esse resort Itaiaia, da família do ministro, que ele agora reconhece que é sócio da beneficiária desses pagamentos. O Toffoli fornece aí as suas explicações monetárias, admite ser sócio dos irmãos. Agora, a promiscuidade ficou maior do que o tapete do Supremo. A suspeição está vazando pelas bordas do tapete. Mas o Toffoli ainda não se deu por achado. Ele disse que a nota da Polícia Federal está escorada em meras ilações e o Fachin está aguardando as explicações formais do Toffoli. Pediu a ele explicações agora. O Fachin pode levar esse caso ao plenário em caráter emergencial para que o Supremo tome uma decisão, afastamento cautelar,
uma escolha de um novo relator, pedir manifestação, diligências adicionais à Polícia Federal, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive continuar cozinhando essa encrenca em banho-maria. Agora, a decisão que o presidente do Supremo está prestes a tomar não é uma decisão banal, não se trata de uma escolha qualquer. De certa maneira, é como se o Fachin tivesse que escolher entre dois Supremos, o tribunal autocontido, que se presta à autocorreção, que ele parece desejar, ele diz isso, ou o Supremo que confunde supremacia com salvo-conduto para bandalheira, que é esse pedaço que está aí exposto na investigação sobre o Master. Então, é preciso, Fabíola, que cada um cumpra a sua obrigação nesse momento. O PGR, o Procurador-Geral, o Gonê, já descumpriu parte da sua obrigação quando arquivou, não pediu nem diligências à Polícia Federal, quando intimado pelas circunstâncias, o Gonê, a rever a sua posição, né? E vai receber esse material da Polícia Federal, né? E também o Fachin, que disse, olha, não vou ficar de braços cruzados, quando for a hora, vou agir. Chegou a hora, então cada um precisa cumprir a sua obrigação. Se o Toffoli não sai por conta própria, ele precisa ser empurrado para fora do Supremo, ou pelo menos para fora da relatoria desse caso. Só pena de a esculhambação virar, hoje está adstrita ali ao gabinete do ministro Toffoli e de outros vizinhos, essa intoxicação pode contaminar o tribunal todo. Aqui no nosso chat e a nossa audiência perguntando, Sakamoto, aonde tudo isso vai dar? Fabíola, olha, a gente... Bem, é aquela coisa, isso aqui está com cara, inclusive, não é uma CPI, óbvio, né? Mas é a mesma lógica da CPI. A gente viu como começa, a gente não sabe como isso vai terminar. Né? Porque o que acontece? Isso aqui, na verdade, é também um dominó que vai envolvendo outras pessoas e outras áreas. A gente já viu, na verdade, conexões com fundos ligados ao PCC, conexão com a Carbono Oculto, conexão com fundos de pensão, conexões com governadores. O Ibanez Rocha, de Brasília, está até o pescoço com isso. Tem até pedido já de o pessoal tentando o impeachment dele por conta de toda a maracutaia envolvendo o Banco de Brasília, que assumiu os prejuízos do Banco Master. Você tem o Rio de Janeiro com o Cláudio Castro, você tem municípios e prefeituras governadas da esquerda, da direita, que compraram esse papelório, você tem a Faria Lima, que está dando justificativas risíveis por ter vendido título podre a torto e direito, como se fosse direito deles se enganarem as pessoas, e por aí vai. Agora, tem uma questão que está, na verdade, pululando, e isso ontem à noite, eu estava falando com o pessoal, com algumas fontes em Brasília, né? E o pessoal as 3 pessoas fizeram a mesma pergunta, porque é o seguinte, corre a boca pequena nos corredores de Brasília, que tem parlamentar e empresário mais preocupado com eventuais imagens de algumas festinhas promovidas por integrantes do Banco Master, do que efetivamente com a exposição de documentos que receberam, mostrando que receberam cascalho de integrantes do Banco Master. Vocês estão entendendo, na verdade, onde é que isso pode chegar? Ou seja, tem gente que está mais... ok, corrupção, acontece que corrupção você dá uma justificativa. Como é que você explica lá em casa, você, em posições ou em situações extremamente complicadas, né, em festas, né, promovidas dentro dessa, por pessoas que estão sendo investigadas no meio disso. Ou como é que você justifica determinados diálogos, trocas de mensagens, né, falando dessas festas, falando de mulheres nessas festas, que poderiam também, na verdade, causar um problema, não só para a imagem de vestais que muitas das pessoas envolvidas vendem e venderam, de pessoas santas, mas também de muitas outras coisas no meio disso tudo. Então, a pergunta é, a gente vai ver em algum momento, esse é um desdobramento, e pelo amor de Deus, tá? De tudo eu não sou moralista, tá? Não é questão de moralismo, é uma questão complicada. Por quê? Porque o que a gente viu nos Estados Unidos, no caso de Jeffrey Epstein, é que a presença de todas essas pessoas naquelas festas promovidas pelo Jeffrey Epstein naquelas ilhas, Jeffrey Epstein, predador sexual, pelo amor de Deus, não estou falando que o pessoal do Master é predador sexual, tá? Por favor. Mas
a presença daquelas pessoas naquele tipo de festa fez com que durante muitos anos houvesse um conluio de pessoas do Partido Democrata, de pessoas do Partido Republicano, de pessoas da direita, de pessoas da esquerda, para tentar abafar aquilo que estava lá. Então, o que acontece? A gente vai ver no escândalo Master algo tipo Jeffrey Epstein, né, com políticos e com empresários também,